Veja nesse vídeo como evitar o pente fino do INSS, que é a revisão periódica dos benefícios da Previdência Social. Me acompanhe aqui, mas não esqueça de compartilhar essa informação agora nas suas redes sociais, no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para poder ajudar outras pessoas. A situação que nós temos aqui, só para ter uma ideia, que mais de 500 mil benefícios estão aguardando revisão nesse momento, que foram identificados pelo sistema da Previdência Social, da Dataprev, que é a empresa responsável pelas informações, como sendo suspeitos de irregularidades. 500 mil de pessoas que podem passar por um pente fino, e eu vou trazer as informações para vocês que ficaram interessados, é claro, como um alerta. Então, me acompanha no vídeo. E se você ainda não é inscrito, já aproveita essa oportunidade, já se inscreva e ative o sininho das notificações para receber os vídeos, porque é de graça, não cobro nada por essas informações, por esse trabalho que eu faço todos os dias. Desde já agradeço a todos que são inscritos e quero agradecer aqui ao carinho das pessoas que têm deixado aqui os seus comentários. Meu muito obrigado a todos. Já deixa aquele like, aquele joinha para eu saber se você está recebendo as informações. É muita informação para passar. Então vamos lá. O segurado, será que ele pode evitar aí o pente fino do INSS? Lembrando aqui que cerca de 170 mil segurados que recebem auxílio doença, o benefício por incapacidade temporária, na mira do INSS em 2021. Desses, cerca de 80 mil chegaram agora no final, mas muitos deles não passaram por essa revisão, que nós tivemos um probleminha aqui da Covid-19 no início do ano de 2022. Então foi suspenso por enquanto aí o pente fino do INSS, agora para o segundo semestre, então volta a partir de junho de 2022, eu espero que vocês tenham tido tempo suficiente para aquelas pessoas que dizem, mas é difícil conseguir documentação na rede pública, a documentação médica, então espero que vocês tenham conseguido, essa documentação, porque vai voltar o pente fino sim. Acontece que tem duas situações que me deixam aqui um pouco preocupados. Aquela pessoa que perdeu o benefício no pente fino e não procurou, o INSS não procurou a justiça. Então são duas situações. Ou a pessoa está trabalhando doente, ou a pessoa não tinha direito a receber o benefício. Então, se você perdeu no pente fino em 2021, se você perdeu o benefício em 2019, em 2020, ainda há tempo de recuperar o seu benefício, basta procurar um advogado, um profissional para estudar o seu caso. Então vamos continuar aqui. Como eu disse para vocês, cerca de 170 mil passaram pelo pente fino e alguns deles tiveram o benefício bloqueado, além dos aposentados e pensionistas com irregularidades ou suspeita de fraudes, que também podem ser alvo do INSS. Como eu disse, tem mais de 500, meio milhão de pessoas que podem ser alvo. Isso porque o INSS tem que cumprir uma revisão do governo, porque existe um tanto que o governo tem que pagar de benefício todos os anos. Então, a previsão que o INSS tem para gastar de dinheiro pagando aposentadorias e pensões está lá no orçamento do governo. E também tem previsão para economizar aqui milhões de reais cortando despesas do setor, ou seja, cortando benefícios que estariam sendo pagos indevidamente. No entanto, eu quero trazer para vocês aqui esse alerta, que ao receber esse chamado, essa notificação do Instituto, não deve ser motivo para desespero. Segundo o INSS, nós vimos aí que os benefícios de prestação continuada, lá no ano passado, ao todo 69.536 que recebem BPC, é um exemplo que eu estou dando aqui, conseguiram tratar quaisquer aí inconsistências e manter o benefício. Ou seja, o BPC-Loas não está passando por perícia médica, embora seja obrigatório passar o benefício por revisão a cada 2 anos, mas está sendo feita uma revisão referente à renda da pessoa. Como eu disse para vocês, 69 mil, quase 69.536, quase 70 mil pessoas que recebem BPC conseguiram responder ao chamado do INSS do pente fino em 2021 e estão recebendo o benefício. Aqueles que não conseguiram estão entrando agora com ação na justiça para tentar ter o benefício de volta. Lembrando
que se houver mudança de renda, o INSS pede de volta todo o dinheiro recebido no período do BPC que houve mudança. Então, fique atento. Nesse caso, o INSS analisa se a pessoa que recebe o amparo social do INSS, o BPC-Loas, se ela possui outra fonte de renda oficial que as torne aí inelegível ao benefício, ou seja, que a pessoa não tenha direito ao benefício no que diz a lei. Quando um caso de renda incompatível com o BPC é identificado, inicia-se um processo de averiguação junto ao segurado, que terá prazo de defesa. Então quer dizer que ele caiu no pente fino do INSS. O segurado é comunicado por uma carta via Correios. Essa comunicação também fica disponível lá no Meu INSS. E após a análise do benefício, se ele for cessado, o segurado ainda tem direito a recurso. O prazo para defesa previsto por lei é de 30 dias, no caso do trabalhador urbano, e 60 dias no caso do trabalhador rural, individual ou avulso, agricultor familiar ou segurado especial. Então é dobrado o prazo. Só lembrando aqui, não teve perícia médica para BPC, é em cima da renda, se mudou ou se não foi atualizado o cadastro. Aí a pessoa fala para mim, mas eu atualizei o cadastro e cortaram o benefício. Menos mal. Pelo menos você não teve que devolver todo o dinheiro, né, referente ao período, e você tem condições de ter o seu benefício de volta com a ajuda de um advogado. Se o INSS encontrar algum indício de irregularidade ou fraude, ele manda uma carta para a pessoa. Algum documento que faltou no sistema de uma pensão, por exemplo, você recebe uma pensão por morte, está faltando o documento, pode ser um dos motivos, ou até mesmo, né, no pente fino aí dos benefícios por incapacidade, que faz mais de 2 anos que a pessoa não passa por uma perícia médica, mas tem como recorrer dessa situação. Legalmente o INSS dá direito à pessoa de resposta para provar se tem direito a determinado benefício de forma legal. Então não tem problema. Como evitar os cortes do benefício? Vamos lá. Em grande parte dos casos das pessoas que caem no pente fino do INSS na revisão, eles são notificados, avisados, o INSS constata a falta de algum documento no processo, na concessão do benefício. São documentos antigos, não atualizados, então eles querem apenas atualizar a documentação. Então, nesse contexto, o segurado pode enviar o documento para o INSS através do Meu INSS, do meu.inss.gov.br, ou pelo aplicativo de celular ou pela plataforma. Basta escolher a opção atualizar dados de benefício e anexar ali, juntar aquela imagem, aquela fotografia. Para aqueles que não usam a internet, têm mais dificuldade, precisam realizar uma perícia médica aí, como é o caso dos beneficiários por incapacidade, recebem auxílio doença, aposentadoria por invalidez. O ideal é ligar no telefone 135 e agendar um atendimento. Lembrando que o INSS, desde 1º de abril de 2022, está atendendo presencialmente. Para aquelas agências que não estão em greve, você vai até a agência do INSS e faz o agendamento presencialmente. Não é que você vai ter o atendimento na hora, você vai agendar o atendimento. Se for uma aposentadoria ou pensão, o benefício, a pessoa que recebe o benefício pode responder ao INSS e atualizar a documentação. No caso de benefício por incapacidade, o INSS vai dar a possibilidade de você fazer uma nova perícia que prove que você permanece com a incapacidade e deve continuar recebendo o benefício. A dica que eu dou para vocês aqui, o INSS não pode cortar o benefício por incapacidade sem realizar a perícia médica, a não ser no caso de alta programada, porque o auxílio-doença obrigatoriamente já tem um dia para acabar. Então, receber uma carta do INSS não deve ser motivo de desespero, já que a maioria dos casos os segurados conseguem regularizar a sua situação. Então, nunca deixe de responder ao INSS. É justamente nesse caso, como eu disse para vocês, 2 situações. Ou as pessoas que perderam estão doentes ou não tinham direito. Então, muitas pessoas são chamadas para o pente fino do INSS somente se elas não tiverem direito, é que elas não vão responder. Ou seja, elas vão aceitar aquela situação porque elas estão erradas mesmo. Então, nunca deixe de responder. Às vezes, só o fato de responder para o INSS, você já tem direito de continuar recebendo, tá? O que eu indico aqui? Sempre busque a documentação que o INSS pede, mas não precisa se apavorar. Muitas pessoas recebem
e acham que tem alguma irregularidade no seu benefício. Não é sempre assim. Não é sempre que tem uma irregularidade no benefício. O INSS está te mandando uma carta para que você mostrar que não existe nenhuma irregularidade. E ele não está alegando que existe, e sim te dando uma oportunidade, uma chance de mostrar que está tudo certo no seu benefício. Na maioria dos casos, está tudo certo e não existe qualquer cancelamento ou suspensão de benefício. Eu peço que vocês compartilhem essa informação, porque como eu disse lá no início do vídeo, devido aos problemas com a pandemia no início do ano de 2022, o pente fino foi suspenso nos benefícios por incapacidade, mas ele retorna agora a partir do meio do ano, a partir de junho, julho de 2022, nos auxílios doença que não tinham data para acabar. Lembrando, eles estão buscando aqui fazer a aposentadoria por invalidez pessoas que estão há mais de 2 anos sem realizar perícia, mesmo benefícios de ordem judicial, não importa, porque quem paga é o INSS. Funciona assim, a justiça manda pagar, quem paga, organiza, coordena os benefícios, quem administra é o INSS. Então, mesmo benefícios judiciais, se você tem menos de 60 anos de idade e recebe aposentadoria por invalidez, vocês tiveram aí meio ano, desde o início do ano com a suspensão do pente fino, para regularizar os seus documentos médicos. Regularize, é obrigatório por lei, desde 1990, a revisão dos benefícios a cada 2 anos. Como o INSS, não sei se por vontade política nas épocas passadas, nos anos passados, não fazia o pente fino, talvez para conquistar ali, não ficar mal com o eleitorado. Quando o presidente Michel Temer começou a realizar o pente fino, que era obrigatório por lei, o que ele teve que fazer? Implementar um mutirão, que você conhece como pente fino, ou seja, reúne funcionários e médicos que prestam serviço para o INSS e começam a convocar as pessoas que estão há mais de 2 anos recebendo aposentadoria por invalidez sem fazer perícia. Se for auxílio doença é pior ainda, né? Essa pessoa tinha que ter passado muito tempo atrás. Então a maioria das pessoas não consegue, aí tem que partir para a justiça para conseguir a aposentadoria. Então é lei. Ah, mas existem projetos de lei para acabar com a revisão do pente fino. Isso é conversa para boi dormir, isso nunca vai sair do papel, porque o INSS não tem como separar quais são as doenças que a pessoa nunca mais vai poder trabalhar. O INSS não tem capacidade para fazer isso. O INSS não tem condições de fazer isso. O INSS não consegue nem administrar os que existem. Imagina separar quem tem direito. Então, todos que têm menos de 60 anos vão ser chamados para fazer perícia do pente fino do INSS por incapacidade. Os demais podem ficar tranquilos. Recebeu a carta, é só responder e continua recebendo. Em relação ao BPC, não tem perícia médica, pelo menos por enquanto, né? O governo já virou o jogo para quem recebia auxílio acidente e esses também vão ter a surpresa aí da perícia médica, revisão, auxílio doença agora, um aumento, né, do número de pessoas que vão participar do pente fino. Eu não estou contando aqui as pessoas do auxílio doença que o INSS não deu conta de fazer, que ficou agora para o 2º semestre, todos que recebem a aposentadoria por invalidez estão há mais de 2 anos sem fazer perícia médica. Agora, pessoal do auxílio acidente, pessoas que recebem indenização de meio salário, que vão passar por revisão também. Então é muita gente, para você que acompanha o vídeo, o INSS não tem condições de fazer esse pente fino de forma regular. O que vai acontecer? Se ele realizar esse pente fino correndo aí, milhares, centenas de milhares de pessoas vão perder o benefício mesmo tendo direito, porque vão ser injustiçadas, porque vão passar por uma análise assim às pressas e vão perder os seus benefícios. Aí vão ter que buscar a justiça. Isso aconteceu lá em 2016, 2017, 2018, quando as pessoas entraram na justiça. No escritório que eu trabalho há 18 anos, a grande maioria que passou pelo pente fino teve o seu benefício de volta. Então fica o alerta aqui. Por que eles estão fazendo isso? Tem a chamada alta programada do auxílio-doença, que foi instituída em 2017, onde obrigatoriamente tem que ter um dia para acabar o auxílio-doença. Então eles preferem cortar uma aposentadoria por invalidez para a pessoa tentar o auxílio-doença, ter um dia para acabar, e aí fica aquele círculo. Tem pessoas aqui no escritório que eu trabalho há 18 anos que já estão
pela quarta, indo para a quinta vez para a justiça. Não desista do seu benefício. A questão é, se você não tem condições, tem que arrumar uma documentação médica afirmando que você está incapacitado para o trabalho e não tem como ser reabilitado para outro tipo de profissão. Veja bem, para de ir na perícia médica do INSS ou da Justiça para provar que você está doente. Quem comprova que você está doente é sua documentação médica. Você está lá para provar que você não tem condições de voltar à sua atividade de trabalho. Como? Através da documentação médica e também, é claro, você respondendo as perguntas ali do perito. O problema é que a perícia ou o tempo é muito curto na perícia médica. Às vezes vai faltar alguma coisa e você pode ser prejudicado por isso. Não faça recurso no INSS, que pode demorar aí anos. Aí você vai ter o benefício, a resposta negada e vai ter que ingressar com uma ação na justiça. Infelizmente, essa é a situação que nós temos aqui. Então, recebeu a carta do INSS? Não tem motivo para apavorar. Se você realmente tem direito ao benefício, você vai continuar recebendo. Basta responder aquilo que o INSS pede. Se for perícia, agenda a sua perícia e vai lá e prova que você não tem condições para trabalhar. Qualquer dúvida, vocês vão deixar comentários aqui. Então, prepare-se. A questão aqui, o segurado pode evitar o pente fino do INSS? Não, é inevitável. Não tem como evitar o pente fino do INSS. Só que se você for chamado, basta você provar ali, através do que o INSS pede, que você vai continuar recebendo, na grande maioria dos casos. Um exemplo, o pente fino que teve no benefício aqui de pensão por morte. Ninguém foi cortado em 2020 por pedido de documentação. As pessoas apresentaram a documentação através da internet, porque estava na pandemia, ou colocaram a documentação lá no drive-thru do INSS, atendimento expresso, agendava pelo telefone ou pela internet, levava o xerox da documentação, colocava o envelope lá. Todos que responderam ao chamado do INSS, sem exceção quem recebe a pensão por morte, ninguém perdeu o benefício. Foram milhares de pessoas que foram chamadas no que nós chamamos de atualização cadastral. Ninguém foi cortado da pensão por morte. Não tem relatos de pessoas que foram cortadas da pensão por morte porque caíram no pente fino do INSS. É o exemplo que eu estou dando aqui para tranquilizar vocês. No demais, se é perícia médica, aí a coisa já depende de você comprovar que não tem condições para trabalhar. Eu vou continuando aqui, então pente fino não é motivo para desespero. Ninguém foi cortado do pente fino, quem recebe pensão por morte e foi chamado. Fica bem claro. Ah, mas cortaram o pessoal do BPC, que não estava atualizado. Aí eu fui lá, atualizei e cortaram da mesma maneira. Olha, se atualizou, houve uma mudança na renda, você comunicou, tem que ser cortado mesmo, porque é lei. Para passar por cima da lei, só a justiça. Agora, se você não atualizou, é pior. Se a Previdência, ou melhor, o governo descobre, cruzando as informações, que a mudança da renda na sua casa foi efetivado, foi feito, mudou a renda, alguém conseguiu um emprego, uma aposentadoria, você não comunicou, além de ter o benefício cortado, você tem que devolver todo o dinheiro que recebeu no período. Aí dezenas, centenas de milhares de reais pode chegar a esse valor. Então é melhor você atualizar a cada 2 anos. Ficou alerta aqui. Atualização, o pente fino no BPC Loas fica por conta da atualização a cada 2 anos do cadastro único. Aqueles que não atualizaram estão sendo chamados e vão ser chamados agora também em 2022. Ah, mas estão cortando benefício de criança com deficiência. Sim, mas não teve perícia médica, porque alguma coisa na renda dessa família mudou. E a lei é única, é 1/4 de salário mínimo para as pessoas terem acesso ao BPC. Ah, mas o governo não colocou meio salário mínimo? Sim, só que não fez uma medida provisória até agora, abril de 2022, liberando grana para isso, dinheiro. Então, administrativamente, não é possível receber aí passando de 1/4 do salário mínimo, apenas na justiça. Então a justiça tem sido a única saída por enquanto. Não tem como evitar o pente fino do INSS. Tem em mãos a documentação, vocês tiveram aí praticamente, vão ter 6 meses até voltar ao pente fino, corre atrás de atualizar a documentação. Aí quem fica de fora do pente fino, se você recebe auxílio doença ou aposentadoria por invalidez há mais de 15 anos e tem 55 anos de idade ou mais, está livre do pente fino para pessoas por incapacidade. Se você tem 60 anos ou mais e recebe aposentadoria por invalidez, está livre também.
Se você tem mais de 60 anos e recebe auxílio-doença, está no pente fino, se não tem data para acabar. Então, pessoas que recebem auxílio-doença e não tem data para acabar o benefício, está no pente fino do INSS. Pessoas que recebem aposentadoria por invalidez há mais de 2 anos e não tem aí 60 anos completos, está no pente fino do INSS. Aqueles, em virtude de uma lei de 2019, que tem o HIV/AIDS, o vírus da AIDS, estão livres do pente fino do INSS e recebem a aposentadoria por invalidez. Agora, se tem auxílio-doença sem data para cessação, estão no pente fino do INSS também. BPC é a mesma coisa. Pode ter ser portador da AIDS, também vai para o pente fino se mudar a renda, tá? Se não foi atualizada a renda. Então, veja bem, BPC-LOAS não tem perícia médica, o pente fino continua, mas é na renda da família, no dinheiro da família. O auxílio-doença, que não tem data para acabar, não importa se é judicial ou administrativo, pente fino. A aposentadoria por invalidez, que está há mais de 2 anos sem perícia médica, pessoas menos de 60 anos, pente fino do INSS. No mais, é regularização de documento. Recebeu a carta, não se preocupe. E a grande novidade, infelizmente, auxílio-acidente. Tem algumas pessoas falando aqui que alguns advogados disseram que o pente fino vai ser somente para o auxílio-doença depois que a lei mudou. Isso não é verdade. A lei mudou para todos. Quem recebe auxílio-acidente, que é uma indenização de meio salário, vai passar no pente fino do INSS. Não importa se foi antes da mudança da lei ou depois da mudança da lei. O que é injusto, né? Mas mudanças também já foram feitas no auxílio-acidente. Por exemplo, há muitos anos atrás, o auxílio-acidente dava direito à qualidade de segurado do INSS. Dava direito até pensão por morte. Isso não é mais possível. Não importa. Então, quer dizer que mudou a lei, mesmo que você já recebia antes, a lei, a mudança é para você também. Então, você que recebe o benefício de auxílio-acidente, que não é previdenciário, é uma indenização de meio salário, às vezes está trabalhando registrado, trabalhando numa empresa, pode ser chamado para o pente fino do INSS, então mantenha sua documentação médica, comprovando que você ainda tem a incapacidade para determinada atividade. Compartilhe essa informação, não cai nessa armadilha aí de que a lei não é para todos, aí, que é só para os novos auxílio-acidente, que isso está errado, tá? O INSS vai convocar para saber se você pode continuar recebendo o benefício ou se você já melhorou a sua condição de saúde e não tem mais direito ao benefício. Compartilhe essa informação para ajudar os outros. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo trazendo informações. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e ative o sininho das notificações, que tem muita novidade chegando aqui, tem muita informação para trazer para vocês. Fiquem com Deus, um forte abraço a todos. Espero estar ajudando aqui para que vocês se previnam em relação ao que vem agora, os planos do governo de economizar com o corte de benefícios do INSS.